lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre as mulheres negras do Brasil no processo eleitoral, com Cissa Carvalho, cientista social. Eu sou Cissa Carvalho, sou de Aracaju, Sergipe. Eu entrei no Partido dos Trabalhadores quando eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na universidade. Geralmente as pessoas entram no movimento estudantil, no movimento social e depois ela vai para o partido. Eu fiz o caminho inverso. Vim para o PT, e o PT que me ensinou a importância da luta social. Aí, a partir daí, eu fui militar no movimento estudantil, nos movimentos sociais, no movimento de mulheres, no movimento de juventude, no movimento negro. E, apesar dessa cara bonitinha, eu já tenho mais tempo de vida dentro do PT do que fora dele. Então, o PT, ele me ajudou na formação. A cidadã que eu sou hoje, o PT faz parte disso. Manhã criou e o PT terminou de formar. Então, eu sou muito grata ao Partido dos Trabalhadores pela mulher que eu sou hoje. E aí, eu tenho uma filha, que já tem 18 anos, inclusive. A Laila fez 18 anos e ela fez o ensino médio, sim, o terceiro ano agora, o último ano dela. E no último ano, ela tinha um painel que se chamava Terceirinho na escola, que você levava as fotinhas, sua foto quando era criança, e fez um muralzinho. Aí a foto de Laila, ela com a camisa do PT, escrito PTBB, a praguinha do Lula, e ela assim, e aí alguém passou por ele e fez, mas o que significa isso? Ela respondeu, era creche. Era creche porque eu fui criada dentro do partido. Porque para as mulheres militares, mulheres que são mães, a política não é um espaço hostil para isso. Mas para a gente militar, a gente precisa andar com as crianças. Ou a gente não vai militar. Então, a minha filha tem essa história também dentro do PT, que ela foi criada, ela dizia que o PT era a creche dela. Então, todo mundo era tio, todo mundo era tia, e a gente vai. Eu sou cientista social, faço gestão pública, terminando agora, vou ser gestora tecnóloga em gestão pública também.
Formada pela Universidade Federal de Sergipe, estou fazendo agora gestão pública na Estácio. Sou ex-presidenta do Instituto Marcelo Deda. Deda foi um grande governador, o melhor governador que aquele estado já teve, um governo petista. E eu tive muito orgulho, acho que um dos grandes orgulhos da minha vida foi ter sido presidenta do instituto dele. E eu fui a última geração de juventude formada por Deda. Então, é uma grande honra. Eu fui secretária estadual de mulheres, saí agora da gestão, fui secretária por 8 anos, desde 2017, terminei a gestão agora, né? Que foi a grande escola da minha vida. Eu entrei na Secretaria de Mulheres, eu ainda era jovem, né? Na verdade, eu estava saindo da juventude, e foi a grande experiência, assim, a militância, assim, para o bem e para o mal, né? Eu sou uma mulher quando eu entrei na Secretaria de Mulheres e saí da Secretaria de Mulheres uma outra mulher em todos os sentidos, na vida, na minha vida pessoal e na política, porque o PT, ele é o vanguarda no debate do feminismo, mas o PT ele também reproduz o que a sociedade tem também de pior, porque a gente é composta pelas pessoas que estão na sociedade. Então, eu saio uma outra mulher, para o bem e para o mal. A formação política ela é essencial, principalmente quando você está entrando no partido. E a formação política ela acontece de 2 formas. Ela acontece você sentadinha, de 3 formas, na verdade. Ela acontece de uma forma pessoal, que é você se interessar por ler os documentos do partido, as resoluções que saem, o PT faz reunião da executiva, sai resolução. Você se interessar em procurar se formar, que é a sua parte. O partido, ele precisa também da formação política dele, porque você está no PT por quê? Por que esse partido foi criado? Por que você está aqui? Por que projeto a gente milita? Então, o PT dá essa formação política. E a formação política que acontece na prática. Eu sou muito adepta da formação que também acontece na prática, porque eu fui formada assim. A gente tinha os nossos momentos que a gente sentava, a gente leu a Carta dos 113, como é que esse partido foi fundado, em que diretrizes. Tem muita gente que fazia, e o PT vai fazer revolução. O PT não foi um partido que foi criado, por exemplo, para fazer revolução. Tá lá. O PT foi criado para quê? Para mudar a vida da classe trabalhadora. Então, toda vez que tem uma decisão, e é uma coisa que, isso é a formação política que nos dá essa consciência. Às vezes tem uma decisão que você fica assim, inclusive no governo. Poxa, vai fazer isso? Não, mas o PT, peraí. Aí tu pensa e para. Isso ajuda ou não a classe trabalhadora? Pronto, então o PT está cumprindo papel. É sobre isso, não é sobre fazer revolução. Mas isso isso não pode ser uma falácia. Você faz isso porque você faz formação. Você entendeu porque o partido foi criado, qual foi o objetivo do partido. Você vai renovando as bandeiras, os debates vão acontecendo, nós vamos renovando nossas bandeiras e isso acontece na formação. E essa formação a gente está sentadinho. E tem a formação da prática, que, por exemplo, nós estamos no Encontro Nacional das Mulheres do PT. Isso é formação política. Porque dentro do encontro você participa de várias formas da formação política. É nos debates que acontecem na sala, é nas interações que acontecem entre os estados, nas articulações políticas que acontecem, como é que eu vou dizer, atrás das cortinas. E isso é formação política. E quando a gente traz a importância desses encontros e dos encontros setoriais e das secretarias, porque você esses espaços são os espaços que oxigenam o partido, que também é formação. Então, a formação, ela precisa acontecer, ela é primordial. Precisamos, inclusive, atualizar a nossa forma de fazer formação, porque nós estamos numa militância que não quer mais ficar sentada. Como é que a gente forma essa nova militância que está chegando, que são os militantes digitais? Como é que a gente forma? Como é que a gente chega? Como é que a gente usa a IA na nossa formação política? Então, como é que a gente precisa da UF5? O PT tem essa dificuldade de dar um F5 na tecnologia, mas nós não podemos ficar para trás. E tem muitos partidos, principalmente de direita, que estão anos-luz na frente da gente nesse processo de formação. E é do jeito deles, mas eles usam a tecnologia, a formação, e formando. Hoje você vê uma geração que está sendo formada pela direita.
Então, nós precisamos dar esse F5 no nosso processo de formação, brilhar novamente o olho da juventude e querer aglutinar. Porque quando a gente fala em formação, aí a pessoa vai ficar lá sentado na sala, escutando alguém falando. Às vezes nem eu quero mais. Então, a gente precisa ter formação contínua, mas uma formação que a gente atrai as pessoas, a formação do cotidiano delas, sabe? A gente precisa trazer a política para cá. Elas precisam entender essa importância, e a formação política faz isso. E, inclusive, para a gente que somos agentes, como é que a gente chega lá? Como é que a gente vai chegar lá? É a formação. E atualizadíssima. Eu fui uma secretária que eu acho que eu fiz mais formação política. Assim, eu sempre fiz todos os nossos encontros precisavam ter formação política. Era primordial. Assim, vai fazer encontro de qualquer coisa, tem que ter uma mesa de formação. Porque, assim, principalmente para a gente que é mulher, a gente não pode abrir mão de fazer análise de conjuntura. Mas só faz análise de conjuntura se você tiver uma formação, uma leitura. É você entender como é que se faz um processo. Uma formação, uma análise de conjuntura, você não chega numa mesa e fica falando. Você tem um roteiro que se constrói uma análise. E você só aprende isso fazendo formação. E é aquela formação que você faz sentadinha. É a formação também que você escuta o outro fazendo análise de conjuntura e você percebe que todos têm um roteiro para fazer análise de conjuntura. Eu não sei se vocês já perceberam. Todo mundo começa falando do mar internacionalmente, da questão em macro, depois vai chegando no Brasil, nas questões nacionais, depois chega nas questões estaduais, até chegar no foco da mesa que você tá. Isso é um roteiro. Quem não prestou atenção, preste atenção. E isso é a formação política que nos dá. Essa condição de ter essa leitura é a formação política. Esse é um grande desafio. Tem um vídeo da Benedita na Constituinte em que ela fala, e tem num DVD de formação das mulheres do PT, que quando a política não foi espaço para as mulheres estar. Tanto que quando se chega na Câmara, não tinha um banheiro feminino. Na construção daquele espaço, que é a casa do povo, não tinha um banheiro para uma mulher usar. Isso é um recado que a política estava dando. Porque não era o espaço para ter mulheres. Então a nossa briga começou daí. Ó. Então, não era um espaço para a gente ter. Então, quando você vê a Bené, que é para mim um grande exemplo de força, de lindeza, inclusive, eu tenho a meta de chegar na idade da Bené com aquele rostinho lindo, maravilhoso que ela tem, inclusive. Não só com isso, mas com a força que a Bené tem. Quando você vê uma mulher na idade da Bené, brigando, lutando e sofrendo violência, inclusive, naquele espaço, de homens que não respeitam a história dela, vocês dão força e oxigênio. Quando a gente está nesse espaço, a gente enxerga outra mulher ali, você se sente acolhida, faz, eu posso estar aqui, porque tem outra. A Dilma tem uma fala que ela estava no aeroporto, era na campanha ainda dela, eu cheguei a me arrepiar. Estava na campanha e ela fala que uma menina pequenininha, correu até dela, devia ter uns 5, 6 anos, segurou nela e fez: mulher pode ser presidenta? Aí a Dilma fez: mulher pode ser presidenta. E a menina brilhou o olhinho, virou para mim e fez: eu quero ser presidenta. Porque, né? São espaços que nós fomos criadas para não estar naqueles lugares. Até pelas coisas que a gente... Os brinquedos que a gente tinha na infância, nós fomos criadas para entrar num espaço, ser recatada, fala baixo, ri abaixo, fecha a perna, se comporta. Não seja expansiva, porque tudo isso fazia parte de um contexto em que você precisava estar aqui. Então, eu digo que ser uma mulher negra, feliz, eu digo não, essa é uma frase de uma companheira nossa chamada Juliana Bosch, mas que eu uso muito. Ser uma mulher negra, feliz, já é um ato revolucionário, porque a sociedade não nos quer nesses espaços. Então, eu não tenho problema, eu falo alto, eu rio alto, eu sou expansiva, eu não preciso caber numa caixinha para agradar ninguém. Mas nós não fomos criadas assim. E quando a gente enxerga outras mulheres falando, fazendo enfrentamento, aí você vai, então aquilo ali, eu daqui na cara também para resolver isso aqui. Eu não posso ficar baixar a cabeça para fazer. Então, ter referência e ser referência, eu fico muito
muito orgulhosa e muito policiada quando eu encontro alguém e me diz: eu acompanho você e você é uma referência política para mim. Então, isso também traz a responsabilidade do que você faz na vida, de como você conduz o processo. Pô, eu tô aqui achando que eu tô aqui, mas tem gente me olhando e tem gente se inspirando. Do mesmo jeito que eu tô olhando a Bené, que eu tô olhando a Dilma, que eu tô olhando a Gleisi, tem gente olhando pra gente também e se espelhando e querendo entrar na política por causa da gente. Então tem um processo histórico e nos lembra que nós também temos história. Nós estamos construindo ela ainda, estamos construindo, mas nós já temos uma caminhada e que também está servindo de exemplo. Na Secretaria Estadual de Mulheres do PT, nós fizemos um documentário falando da construção do PT na visão das mulheres. E eu fui a entrevistadora, que estava fazendo o seu papel. E eu entrevistei uma companheira nossa, da juventude, que hoje está na Executiva Nacional, que é a Lisandra. E a Lisandra me deixou muito emocionada, porque ela a gente tinha uma filha pequena e a Lisandra participou, a Flora nasceu num processo de eleição, então a Flora estava em tudo. Pequenininha, de braço em braço, me lembrava muito a minha filha. E aí eu perguntei a ela como era ser mãe, era uma das perguntas para ela, como era ser mamãe solo dentro do PT, militar. E aí ela virou para mim e fez bem assim: hoje é mais fácil, porque você veio antes de mim. Aí isso me emocionou e eu nunca tinha prestado atenção nisso. Ela fez: como você que transformou esse espaço no cotidiano. Então, todo mundo já estava acostumado, a minha geração já estava acostumada a tomar conta dos filhos que vieram para as mulheres poderem participar. E eu, da minha geração, fui a primeira a ter filho. Depois vieram os outros e as crianças. Tanto que aí, ter o espaço das crianças virou algo natural. Não era uma coisa que a gente precisava pensar: ai, não. Já entrava no roteiro do mesmo jeito que a gente montava a mesa, tinha que ter o pula-pula do menino. Eu lembro que a gente fez uma formação das mulheres que a mesma quantidade de mulheres que tinha na formação tinha de criança. Tinha de criança. E aí ficava cada vez mais claro, para as mulheres poderem participar desse espaço, as crianças precisam vir, porque senão ela vai ficar em casa. Coisa que os homens não têm. Eu fui pré-candidata a vereadora em Aracaju e eu tive que fazer uma conversa com os meus companheiros sobre como eu poderia fazer a campanha. Gente, o Sergipe ainda funciona muito no rádio. Tem rádio de manhã. A gente liga o rádio para escutar sobre a política, sobre as coisas, e o rádio começa às 6, 7 horas da manhã. E eu dava muita entrevista como secretária, mas eu tinha um problema. Eu combinava com os radialistas, gente, eu só posso dar entrevista às 7h30. Porque entre 6h30 e 7 horas, eu tô botando menina na escola. Coisa que o homem não tá fazendo. Ele pode acordar e começar a dar entrevista. Eu não. Antes de eu sair de casa para fazer campanha, para fazer política, eu acordo, eu boto o menino para a escola, eu tenho que deixar o almoço pronto, eu tenho que deixar as coisas minimamente organizadas para minha vida política começar. Os homens não têm. Eles acordam, eles tomam banho, se bobear, a roupa rápida até assim arrumada em cima da mesa, e eles vão fazer política. Então eles podem pensar na política 24 horas do dia. Nós não temos esse privilégio de pensar 24 horas do dia. Quantas vezes eu estava numa mesa para fazer uma fala e receber a mensagem: ela está doente, tem alguma coisa, o gás acabou, e não sei o quê. E você tem que concentrar na política, mas tu tem que resolver as coisas de casa. Então tem muitas dificuldades. Tem muitas dificuldades para a mulher fazer, para a mulher estar na política. Então é difícil, assim, não é uma coisa. Então, assim, a gente precisa sempre se concentrar. Tem dificuldade, a gente lembra. A Bené passou muita coisa para estar ali, mas a Bené está aí. A Dilma passou muita coisa, muita violência. Mas ela está ali, de cabeça erguida. Vamos lembrar que a Dilma foi impeachmentada e ela não soltou uma lágrima. Isso é formação também, sabe? É você se espelhar e lembrar que você também já é espelho para outras mulheres. Então, isso é importante. Hoje a aula foi sobre as mulheres negras do Brasil no processo eleitoral, com Cissa Carvalho, cientista social.